E a gente começa falando de um desafio enorme, que é o perdão. A gente aqui conversando nos bastidores, e não tem como a gente iniciar o nosso programa sobre perdão sem contextualizá-lo espiritualmente. A necessidade do perdão vem muito do nosso estágio espiritual. Somos espíritos, espíritos imperfeitos, neste estágio de um planeta de provas e expiações, com livre-arbítrio, fazendo escolhas e tendo nossas consequências. E, obviamente, não são muitas consequências edificantes, porque nem sempre as nossas escolhas são as melhores, e nós passamos por grandes sofrimentos, sofremos e fazemos sofrer também, Arthur. Então estamos nas relações, e o perdão é o santo remédio, como a gente falou, para que a gente consiga conduzir melhor e elaborar melhor as nossas relações. Então realmente, de fato, a gente vai falar de algo que é essencial para o fluir da nossa vida, correto? Exato, Pri, porque a questão do perdão, ela estará diretamente ligada àquilo que é o coração, a essência da nossa vida aqui no mundo, que é a convivência. Existe uma das leis divinas, ou um dos aspectos da lei divina ou natural, que os espíritos denominarão como sendo a lei de sociedade. Então, toda criatura humana, ela foi feita, né, Deus estabeleceu as suas leis de tal modo que nós precisamos viver em sociedade. Nós nos sentimos impelidos a isso. Só que, na vivência em sociedade, dada a multiplicidade de condições, de trajetórias, de estados, de níveis de consciência dos espíritos que habitam um planeta como a Terra, naturalmente que existirão, então, choques, diferenças. Eu gosto de usar uma imagem que talvez ilustre melhor o que seja isso e também a importância do perdão neste contexto. Vamos pensar que a gente pegue um monte de pedrinha, aquelas pedrinhas que você acha às margens de um rio, todas elas pontiagudas, né, com as suas arestas. A gente pega todas aquelas pedrinhas e coloca dentro de um jarro, por exemplo, dentro de uma vasilha maior. Ao entrarem em contato umas com as outras, pela proximidade, isto é, pela convivência, aquelas pedrinhas elas vão marcar umas às outras com as suas arestas, com as suas pontas, né, com essas quinas que cada uma delas tem. Então, isso é, em geral, a convivência, desde a convivência na microsociedade de um lar, por exemplo, onde às vezes teremos espíritos afins, mas também encontraremos ali espíritos com muitos ajustes a fazer do pretérito. Então, começa ali nessa microsociedade do lar, passa por outras expressões da vivência social, por exemplo, o trabalho profissional, a vivência numa cidade, né, num contexto mais público, a vivência no centro espírita ou no templo religioso a que me vinculo. Então, em todos esses ambientes, a gente vai ter esse contato, o contato que nasce da convivência, em que as imperfeições, portanto, ali representadas por essas arestas das pedras, elas vão deixando marcas, vão marcando e vão sendo marcadas. Então, assim é a nossa convivência. Agora, para que ela se torne a mais viável possível, para que se torne uma convivência a mais amena possível, aí a gente precisa colocar ali um elemento que, digamos, suavize esses choques do contato, da convivência. E é aí que entra justamente o perdão como essa necessidade fundamental, né? Usando aqui um outro símbolo, uma outra imagem muito similar, se a gente pensa, por exemplo, numa peça, num equipamento, numa máquina, um motor, por exemplo. Sim. Ali a gente tem várias peças funcionando umas em contato com as outras. E o dinamismo do movimento gera atritos, gera choques. Isso produz calor, pode até comprometer a peça, pode quebrar uma parte de uma peça ou comprometer o funcionamento da máquina como um todo. Assim é uma sociedade, assim é um núcleo de convivência. Só que o que garante que aquela peça, aquele equipamento, aquela máquina funcione adequadamente? No caso do motor, por exemplo, nós temos o lubrificante, que é justamente um fluido que nós colocamos entre todas aquelas peças para que o contato seja o mais ameno e suave possível. Então, servindo-nos dessa imagem, o perdão seria como que esse lubrificante da vida. Esse elemento que nós introduzimos na relação com os outros para que tanto compreendamos que nós ferimos os outros com as nossas imperfeições, como os outros também nos ferem. Mas se a gente souber colocar essa camada de compreensão, essa camada de entendimento da natureza humana, essa camada de indulgência, essa camada de amor, porque o perdão é um filho do amor, não um amor direcionado a A ou B, mas um amor que se expande
e então vai abarcando cada vez mais corações, para além daqueles que são os mais afins apenas. Então, quando a gente consegue introduzir esse elemento, aí a gente consegue encontrar uma convivência a mais saudável, a mais adequada possível no plano em que nós estamos. Por isso Jesus faz questão de frisar na sua lição imortal o 70 vezes 7. Ali o Mestre nos fala dessa imprescindibilidade do perdão para espíritos em nossa condição, para a convivência humana na faixa em que nos encontramos. Caso contrário, esses atritos vão tornando a vida angustiosa, amarga, as convivências vão se tornando muitas das vezes fontes de infelicidade, de inquietação, e aí a gente não consegue desenvolver uma felicidade mais plena, mais duradoura, como poderíamos já desenvolver.